Amperge Convida, com Heloísa Carpena. Políticas públicas são o conjunto de ações, programas, planos e decisões adotados pelos governos para tratar de questões de interesse público e para garantir os direitos previstos na Constituição Federal. Em termos simples, é o que o governo escolhe fazer ou deixar de fazer para atuar sobre a realidade social e promover o bem-estar e a qualidade de vida da sociedade. Há situações em que essas políticas não existem ou não funcionam, que leva à violação generalizada de direitos fundamentais. Este é o conceito jurídico de estado de coisas inconstitucional. Processos estruturais são os instrumentos que o sistema de justiça possui para lidar com essas questões. E esse é o tema da minha conversa de hoje com o promotor de justiça Felipe Barbosa Freitas Ribeiro, que é titular da Promotoria da Cidadania e Patrimônio Público da capital, é o diretor financeiro da Amperge, mestre em Direito Administrativo pela Universidade de Lisboa e doutorando na Universidade Federal Fluminense. Bom dia, Felipe. Obrigada por aceitar o convite da Amperge. Vamos começar, eu vou te pedir para explicar para nós como se desenvolveu essa técnica dos processos estruturais e como isso se relaciona com a atuação do Ministério Público. Bem, primeiramente, bom dia, Heloísa. Muito obrigado pelo convite de participar do seu podcast. Um sucesso absoluto, né? Fruto dessa parceria entre a Amperge e a Rádio Roquete Pinto. Antes de responder a sua pergunta, eu acho importante a gente fazer esse recorte que você já iniciou na introdução, de que a gente está tratando aqui de processos estruturais no campo das políticas públicas. Porque, na realidade, há processos estruturais em outras áreas, em outras searas do direito, como, por exemplo, no direito privado, no direito falimentar. Então, a gente vai trabalhar aqui, refletir sobre processos estruturais, especificamente no campo das políticas públicas. Respondendo à sua pergunta, os processos estruturais, eles nada mais são do que processos judiciais, né? O veículo utilizado normalmente são as ações coletivas, as ações civis públicas, ou as ADPFs, agora mais recentemente no Supremo Tribunal Federal, e ele tem o propósito, como você também antecipou, de enfrentar problemas estruturais. Utilizando uma expressão do próprio Supremo Tribunal, enfrentar falhas crônicas estruturais que geram violações massivas e sistemáticas a direitos fundamentais, sobretudo os direitos sociais, né? Aqueles que exigem do Estado algum tipo de prestação. E esse assunto se desenvolveu inicialmente nos Estados Unidos, lá na década de 50, ele começa com aquele caso bem conhecido da menina Linda Brown, que é uma menina negra e que não tinha acesso a escolas destinadas a brancos. A escola mais próxima da casa dela era uma escola destinada a pessoas brancas e ela entendia que aquilo ali era uma grande injustiça e fez um requerimento para que ela ingressasse nessa escola. E esse requerimento chegou à corte americana, que então deferiu o pedido dela, entendendo que aquele ambiente segregacionista nos Estados Unidos era inconstitucional. E é interessante porque esse movimento do processo estrutural ele surge nos Estados Unidos e depois em outros países na América Latina, na Índia, na África do Sul, muito a partir de uma provocação individual. Isso que eu ia te pontuar, exatamente. E aí o Poder Judiciário percebe que aquelas questões, na realidade, são muito mais amplas, são estruturais, né? E uma razão de eficiência, para garantir que o Poder Judiciário atue de uma forma só, com unidade, sem precisar julgar repetidamente casos individuais, porque como a Linda Brown havia certamente outras crianças naquela mesma condição, né? O Poder Judiciário, nos Estados Unidos, na Colômbia, nesses lugares todos, começou a entender que era necessário dar um tratamento estrutural para essas questões, e não um tratamento meramente individual, por eficiência e por igualdade, para evitar também que o Poder Judiciário
desse um tratamento desigual para situações absolutamente idênticas. E assim surge essa ideia de processo estrutural. No Brasil, esse fenômeno se dá de uma forma um pouco diferente, né? Porque aqui no Brasil não é possível o Poder Judiciário convolar uma ação individual numa ação coletiva, numa ação estrutural. A nossa legislação não permite. E aqui há a figura do Ministério Público. Então, as ações estruturais, as primeiras ações estruturais no Brasil, se dá muito por intermédio dos legitimados para as ações civis públicas, sobretudo o Ministério Público. Eu quero explorar esse aspecto, porque quando eu fui me inteirar do assunto, né, para a gente ter essa conversa, eu percebi de imediato uma semelhança, uma proximidade entre esse instrumento, né, dos processos estruturais e as ações civis públicas que, né, já há mais de 30 anos, 40 anos, né, a Lei da Ação Civil Pública fez agora, esse ano, nós já temos mais intimidade, digamos assim, né? O Ministério Público já lida com esse tipo de demanda coletiva há muito tempo. Qual é a diferença entre um instrumento e outro? Bem, no Brasil, tratando especificamente do Brasil, o instrumento é a ação civil pública. Talvez a abordagem e os pedidos formulados nas ações estruturais sejam diferentes daqueles que nós habitualmente nos acostumamos a formular nas ações civis públicas, sobretudo o Ministério Público, né? Quando a gente acessa, por exemplo, o painel CACOL do CNJ, a gente verifica que lá há um registro de 200 e tantas mil ações coletivas ainda pendentes de julgamento. Então, 200 mil em todo o Brasil. Em todo o Brasil. É uma loucura, é um número enorme, né? Pois é. Por quê? Porque a gente sempre adotou essa estratégia mais demandista de ajuizar ações civis públicas na expectativa de que o Poder Judiciário, com uma canetada, desse lá uma decisão obrigando a administração pública a fazer algo ou deixar de fazer algo. Na prática, a gente tem visto que isso tem sido pouco efetivo, né? Fosse efetivo, não haveria aí 220 mil ações pendentes de julgamento. Ações apenas para o reconhecimento do direito, né? Porque é preciso também compreender que após uma sentença de mérito transitar em julgado, aí começa um outro campeonato, uma outra partida que é para tornar efetivo esses direitos. Então, na realidade, essa estratégia tradicionalmente usada, ela acaba redundando no mesmo ponto em que se chega com o processo estrutural, que é, ao invés de ajuizar uma ação de natureza mandamental, requerendo ao judiciário que o judiciário determine um fazer à administração pública, já de início demandar para o judiciário, para que o judiciário, numa espécie de espinha dorsal, de mediador, não é bem a palavra correta, desenvolva diálogos entre as instituições envolvidas naquela política pública, inclusive as instituições de controle, como o Ministério Público, Defensoria, para que, através desse diálogo, se encontre soluções prospectivas, sempre olhando para frente, e não ressarcitórias, prospectivas para a solução daquele problema. No fundo, o processo estrutural surge a partir de uma visão pragmática do direito, de que é preciso garantir mais efetividade aos direitos dentro de uma realidade possível, né? No fundo, o processo estrutural ele parte da ideia de que é preciso dizer, olha, hoje nós não vamos conseguir garantir a efetividade completa desses direitos, direitos à saúde, eu não vou conseguir resolver o problema do sistema prisional no curto prazo, mas nós temos como, através do diálogo, da consensualidade, planejar essas alterações. Eu me lembro, há um caso muito citado aqui no MP do Rio, de um TAC realizado no sistema de cumprimento de medidas socioeducativas. TAC, termo de ajustamento de conduta, vamos só traduzir aí para o público leigo. E esse TAC, se eu não me engano, é do tempo da governadora Rosinha Garotinho, ele deve ser de 2006. E ele até hoje não foi efetivamente executado. Talvez porque a ideia era um pouco essa, né? Não havia naquele momento, no momento em que houve a celebração desse TAC e de tantos outros, a preocupação de planejar
de que modo aquela política pública vai ser implementada ao longo do tempo, né? Então, me parece que a nossa atuação do Ministério Público deve se voltar para isso, para elaborações de diagnósticos sobre problemas estruturais e pelo controle dos planos de ação, né, fazendo com que a administração se comprometa com metas, com objetivos, se comprometa com pessoal, com alocação orçamentária. É que, no fundo, quando a gente trata de políticas públicas, não é só de direito que a gente está falando, né? Há outras variáveis aí envolvidas que são igualmente relevantes. Variáveis políticas, variáveis econômicas, orçamentárias, questões técnico-científicas, né? Muitas vezes, para implementar determinada política pública, é preciso dialogar com outros campos do saber, a engenharia, e outras áreas, né? A área da saúde, e não há como fazer isso simplesmente fazendo uso do direito de uma ação civil pública. É muito mais complexo que isso, né? No fundo, o promotor ele tem um olhar que não é completo, né? É preciso dialogar com outras instituições, é preciso reconhecer a capacidade institucional de outras instituições que são envolvidas com aquele mesmo problema, para que a gente possa avançar no diálogo. Eu me lembro sempre do caso da ADPF 635. Pois é, eu ia falar sobre isso que você está falando, e eu estou me lembrando aqui, identificando, né, desse caso que é a ADPF das favelas, sobre o qual nós tivemos um episódio aqui no Ampere Convida. Quero fazer referência a ele. Quem não escutou, vai lá conferir o episódio 93. O Paulo Roberto Melo Cunha, que foi entrevistado aqui, relatou exatamente esse processo, né, que levou, né, ao resultado, à decisão definitiva. Então, a minha pergunta exatamente agora é sobre esses casos que já aconteceram, lembrando especificamente desse das favelas. A ADPF das favelas, ela é muito interessante nesse sentido, porque a gente percebe uma mudança de entendimento do Supremo ao longo da tramitação da ADPF. Ele falou sobre isso, é um aspecto muito interessante. Porque, veja, a ADPF 635 era ajuizada no contexto da pandemia. Sim. Ou seja, é um contexto fático que foi se alterando, já não há mais pandemia. E naquele momento inicial, o STF entendeu que era necessário, por exemplo, proibir operações com helicópteros, proibir operações nas proximidades de colégios, postos de saúde, escolas. No fundo, o judiciário, naquele momento, entendia que havia necessidade de se fazer um controle prévio das operações. Sim, isso aconteceu numa medida liminar, né? E depois, na decisão definitiva, já houve um recuo. E aí, na medida em que o diálogo foi se aprofundando e que o STF dialogou com a sociedade, com as entidades relacionadas a esse assunto, com o próprio Ministério Público do Rio de Janeiro, foi percebendo que, na realidade, esse controle deveria ser a posteriori, né? Olha, eu não vou proibir de plano o uso de helicópteros, de armas letais ou de operações em determinadas localidades, mas eu quero fazer um controle a posteriori disso. É preciso emitir relatórios, é preciso comunicar ao Ministério Público. Então, o Judiciário, na medida em que o diálogo foi se aprofundando, que outros saberes passaram a fazer parte daquele debate, o próprio Judiciário foi revendo e reajustando as suas posições. O que demonstra a importância do diálogo. Claro. E o que demonstra a importância, sobretudo, da escuta, né? E aí você perguntou sobre o Ministério Público, né? A gente sempre defendeu a ideia de independência funcional. Mas em processos estruturais em que é preciso dialogar, cruzar as perspectivas, cruzar a sua perspectiva de promotor com a perspectiva de técnicos, de políticos, né, da sociedade civil. E não só isso, no mesmo caso você vai ter promotores com atribuições diferentes funcionando concomitantemente, né? Porque você vai ter uma questão que envolva, por exemplo, meio ambiente ou controle da atividade policial, a questão dos crianças e adolescentes, e tudo isso misturado, cada um tem um promotor com atribuição diferente para esse caso, né? Para citar um exemplo muito conhecido, o caso Braskem, em Maceió. Ali houve um problema ambiental que teve impacto
nas promotorias do meio ambiente, porque houve ali um dano ambiental, impacto nas promotorias de educação, porque diversos equipamentos públicos se perderam. Conta a história para um desastre. os O ouvintes saberem. O caso Braskem é um caso clássico lá em Maceió. 5 bairros da cidade ficaram inviabilizados por conta da extração de um mineral chamado salgema. Né? Afundaram. 60 mil pessoas tiveram que se remover de suas casas e, com isso, elas deixaram de ter acesso a serviços de saúde, a serviços de educação, público e privado, a espaços de convivência, quer dizer, uma vida comunitária inteira se desfez. A própria atividade econômica, o comércio local teve que ser deslocado. Então, assim, esse é um exemplo clássico de problema estrutural, né? De litígio estrutural, que envolve diversos grupos, subgrupos, que muitas vezes divergem entre si. Imagine se um membro do Ministério Público é capaz de defender os interesses de grupos que muitas vezes não se entendem, né? Então, só mesmo o diálogo, a consensualidade é capaz de encontrar soluções possíveis num cenário tão dramático como esse, né? Então, os problemas estruturais, eles são, em essência, complexos, né? Então, o promotor precisa conhecer com profundidade, daí a importância da elaboração de diagnósticos que sejam formulados em conjunto, né, com a sociedade civil, com as entidades com competência técnico-científica, para justamente você compreender o máximo possível a dimensão daquele problema, cruzar as perspectivas. Acho que essa é uma expressão feliz, né? Porque muitas vezes, numa política pública, a gente tem que reconhecer que há um aspecto que é conhecido, sobretudo os aspectos relacionados ao direito, que é a nossa matéria-prima, mas há aspectos que são totalmente desconhecidos. É muito desafiador, a gente vai voltar a falar de Ministério Público, mas antes de chegar lá, eu quero fazer ainda uma indagação a respeito do Poder Judiciário, porque você já mencionou aí o caso da ADPF das favelas e há outros, né, na área da outras ADPFs, na área da saúde, sistema prisional, uma série de questões que foram levadas ao Poder Judiciário nessa via e colocam o Judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal, num certo protagonismo nessa história. E eu que venho aqui entrevistando pessoas sobre os mais diferentes assuntos, muitos promotores, inclusive, tem uma palavra que aparece constantemente nas nossas entrevistas, que é desjudicialização. Quer dizer, uma preocupação em tirar do Poder Judiciário ou não ter que levar ao Poder Judiciário demandas que possam ser resolvidas de outra forma, ou de uma maneira até mais rápida e mais efetiva do que dentro da moldura engessada do processo judicial. Então eu te pergunto, o Poder Judiciário tem apetite, está preparado para esse tipo de demanda estrutural que envolve um processo, como o próprio nome diz? Essa pergunta é muito interessante e pertinente, né? Como eu tinha dito, a experiência internacional em torno do processo estrutural parte muito da ideia da judicialização individual que se converte numa atuação estrutural pelo Poder Judiciário. O Brasil, sobretudo a partir dessas ADPFs, incorporou toda essa experiência do processo estrutural como se ela derivasse da mesma fonte, né? Só que aqui no Brasil as coisas, o modelo de tutela coletiva no Brasil ele é diferente. Há no nosso sistema a figura do Ministério Público, né? Então me parece que a apropriação desse tema pelo Poder Judiciário, sem passar pelo Ministério Público, ela não atende necessariamente as diretrizes previstas na Constituição. Acho que o Ministério Público tem aí um papel relevante, um espaço a ocupar nesse tema, relevante, sobretudo em relação aos problemas estruturais locais, né? Eu me lembro que uma vez eu estava na minha promotoria, na época, em Nova Iguaçu, e aí eu recebi uma sentença do Judiciário, uma sentença que extinguia centenas de ações de execução fiscal pela prescrição, lá em Japeri, era o município de Japeri.
E aí, naquele momento, nem se falava em processo estrutural, eu pensei, bem, eu vou ajuizar uma ação de improbidade contra o procurador-geral do município que deixou aquelas execuções fiscais prescreverem. Mas quando eu comecei a dialogar com o município de Japeri, eu percebi que ali havia um problema estrutural. Né? Não havia uma estrutura mínima. Sim, uma dificuldade administrativa administrativa, né? uma falha crônica daquela estrutura administrativa que impedia que o município, no tempo hábil, ajuizasse as execuções fiscais e arrecadasse. E aí eu fiz todo um trabalho, na época, intuitivo, de tentar melhorar as condições daquela estrutura administrativa. Sim. Isso tudo para dizer que há problemas estruturais em toda parte. Né? Em todos os municípios há carências de leitos hospitalares, de unidades em escolas, em creches. E todos esses problemas estruturais podem ser apropriados pelo Ministério Público. Sim, que tem, inclusive, não só autonomia, mas uma dinâmica própria livre do imobilismo do Poder Judiciário, né? Porque o juiz não pode fazer nada que não esteja rigorosamente posto ali no processo. E o Ministério Público tem esse campo de ação maior. Né? Isso. Os doutrinadores do processo estrutural usam muito a expressão backbone, que é espinha dorsal. Né? O Poder Judiciário como uma espinha dorsal na atuação estrutural. Esse papel pode ser facilmente exercido pelo Ministério Público. Né? Não há nenhuma diferença. Né? Inclusive pela experiência com as ações coletivas. Né? Isso, com a elaboração de TACs, com elaborações de diagnóstico, com tratamento de dados, com tudo isso é possível o Ministério Público, no campo extrajudicial, atuar de maneira estrutural, aliviando inclusive o Poder Judiciário. Né? O Supremo hoje não tem condições administrativas para lidar com todos os problemas estruturais brasileiros. Né? É preciso que as instituições de controle também se apropriem desse assunto. Né? Para isso é preciso se estruturar, né? Porque não há como trabalhar estruturalmente sem um bom diagnóstico, sem monitorar a elaboração de planos de ação. É chegar para o gestor e falar: tudo bem, eu reconheço que o direito não dá conta de tudo, eu reconheço que há um espaço da política, mas não é possível que a administração pública, por exemplo, nesse caso de Japeri, não elabore pelo menos um plano para resolver um problema que está gerando uma série de violações a direitos. Exato, e na ponta é isso que vai resultar. Né? A política pública pode não ser da alçada do Ministério Público, mas, no fim das contas, a sua inexecução ou má execução vai resultar em violações de direitos que sim compete ao Ministério Público zelar. Né? Então, vamos falar dessa instituição, porque você já tocou em alguns pontos, trouxe a questão da independência funcional. Quais são, então, os novos desafios que isso traz, né? Essa solução que parece ótima e necessária, mas quais são os desafios que ela traz para o Ministério Público em termos de organização, em termos de mudança até de cultura institucional, e como é que isso está sendo visto e enfrentado? Bem, em primeiro lugar, toda atuação estrutural tem que ter a preocupação do não protagonismo. Né? O Poder Judiciário e o promotor de justiça têm que estar aberto a dialogar. Não podem competir. E não podem competir entre si. Né? Todos devem estar envolvidos na solução desse problema. Né? Por mais que esse problema não possa ser resolvido no curto e talvez no médio prazo, é preciso que todos estejam engajados na solução desse problema. Então, você falou em independência funcional, é preciso um pouco se livrar desse preconceito de que o promotor ou o juiz, né, no caso da atuação judicial, podem eles sozinhos, a partir da sua visão de mundo, das suas pré-compreensões de mundo, apresentar as soluções finais sem qualquer tipo de diálogo. Porque a gente está em política pública, é preciso reconhecer que quem governa é a administração pública, quem legisla é o parlamento. Então, é preciso reconhecer os espaços de cada um e se abrir para esse diálogo. É claro que inúmeras dificuldades serão enfrentadas,
não vai ser incomum a existência de prefeitos e governadores que simplesmente se negam a dialogar. Isso aconteceu na DPF 709, lá das comunidades indígenas. Durante a pandemia, o diálogo foi muito precário entre o Poder Judiciário e o governo da época. Com isso, essa situação do garimpo ilegal, dos madeireiros, da exposição das comunidades indígenas à Covid-19, esse assunto evoluiu pouco, né? Na medida em que esse diálogo se restaurou, a partir da mudança de governo, sem fazer aqui nenhuma... Sim, governo federal, né? Você está falando. Nenhuma análise de governo, mas a partir do momento em que a abertura para o diálogo aconteceu, esse assunto evoluiu em algumas comunidades. A demonstrar a importância disso, entendi. A importância do diálogo, né? E a importância do membro do Ministério Público de participar da elaboração desses planos. Essa é a grande mudança em relação às ações coletivas tradicionais. Não se formula mais um pedido para se fazer algo. É claro que em certas circunstâncias ainda cabe o ajuizamento. Uma única providência para resolver, a bala de prata para resolver o problema. Para você resolver, você quer anular um ato específico da administração pública. Se é um assunto específico, as ações civis públicas muitas vezes ainda dão conta. Mas quando o problema é estrutural, complexo, o processo estrutural, a técnica do processo estrutural defende a formulação de um pedido mais abrangente, da realização de um plano, né, plano que deve conter lá uma série de requisitos, né, metas, objetivos, matriz de responsabilidade, matriz de risco, enfim, uma série de questões técnicas sobre a formulação de um plano que depois vai ser monitorado. E esses avanços vão ser sentidos progressivamente, sempre olhando para um estado ideal de coisas. Sair de um estado de coisas inconstitucional e caminhar na direção de um estado de coisas ideal. Se esse estado de coisas ideal será alcançado ou não, não sabemos. Mas esse caminhar, esse olhar para o estado ideal de coisas é aquilo que a Constituição exige da gente. E essa mudança de cultura institucional está sendo pensada por vocês num grupo de estudos. Então, para fechar nossa conversa, vamos fazer propaganda aqui do grupo de estudos da Amperj sobre esse tema. É isso. A gente, há mais ou menos uns 2 meses, criou um grupo de estudo para tratar do processo estrutural, mais especificamente da atuação estrutural no âmbito do MP, para discutir, né, a partir do que já existe em termos de doutrina, em termos até de normativas, né? Recentemente, o Conselho Nacional do MP editou uma recomendação tratando especificamente do que ele chama de processo administrativo estruturante, para a gente discutir de que modo essa técnica do processo estrutural, que tem origem lá no Poder Judiciário, pode influenciar na atuação do Ministério Público, sobretudo do Ministério Público do Rio de Janeiro, para lidar com os problemas estruturais da vida, do nosso dia a dia de trabalho, que são muitos, né? Cada promotor certamente já teve que enfrentar essas questões, e o que muda é o olhar. Na realidade, há muito tempo o Ministério Público ajuiza ações coletivas visando resolver problemas estruturais, né? A gente fazia referência agora há pouco a esse TAC lá do Degase, isso é de 2006. O que mudou, na realidade, é a sistematização, é entender que para uma atuação estrutural se tornar eficiente, é preciso cumprir as 3 fasezinhas clássicas: elaborar bons diagnósticos, elaborar bons planos de ação e monitorar a execução desse plano para que ele seja implementado na prática, através de indicadores, enfim. E assim a gente caminha. Muito bem. Parabéns pelo trabalho, Felipe. Agradeço a entrevista, agradeço a audiência dos nossos ouvintes e convido a todos a seguirem o nosso canal no YouTube, se inscreverem para não perder nenhum episódio. Toda terça-feira, você já sabe, tem episódio novo no Amperj Convida.